Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Mais uma semana juntos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Para variar, muita saudade de todos, mas vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria que vocês reunissem o material, tá? Que é o livro de vocês e as atividades que foram passadas da última aula, tá? Que é a atividade sobre filosofia na Grécia. Então, deve estar no caderno, tá? Porque elas não estavam no material pronto. Tudo bem? Então, localizem, por favor. Tá? Peguem também as canetinhas coloridas, os marca-textos, que nós vamos precisar. Tudo bem? Então, vamos lá. Correção das atividades. Primeiro, segundo Sócrates, o que é necessário para conhecermos um determinado assunto? Era necessário reconhecer que nós ignoramos, que nós não conhecemos aquele assunto. Então, se a gente reconhece que não sabe, a gente vai procurar saber. Então, dessa forma, a gente ganha e constrói conhecimento. Então, primeiro é necessário reconhecer que ignoramos, que não conhecemos. Questão 2. Sócrates foi julgado e condenado à morte quando tinha 70 anos. Quais foram as acusações feitas contra Sócrates? Como que ele morreu? Então, as acusações. Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses e de corromper a juventude ao ensinar a juventude aqui a questionar ideias tidas como verdadeiras. Tá? Então, o crime, entre aspas, falando aqui, né, que Sócrates teria cometido foi esse, não acreditar nos deuses, né? E corromper a juventude, ensinando a juventude a questionar, tá? Coisas tidas como verdade. Né? Sócrates foi obrigado a tomar, foi julgado, condenado e foi obrigado a tomar cicuta, que era um veneno, que é um veneno mortal. Tá? Então, vamos para a terceira. Por que Platão questionava os mitos e a democracia ateniense? Porque, segundo ele, gerava corrupção política. Né? Porque a democracia ateniense, quem participava dela, era um pequeno grupo da população, uma pequena parcela da população. Né? E os mitos eram usados para explicar a vida, para explicar a natureza. Tá? E, segundo ele, isso não era adequado, então gerava uma corrupção política. Questão 4. Segundo Aristóteles, como deveria ser a educação dos jovens? Deveria ser digna e liberal em relação à busca da verdade. Tá? Ele argumenta que todos os jovens e as pessoas de modo geral, deveriam ter liberdade para buscar a verdade. Né? Então, isso era fundamental para a construção do conhecimento, segundo Aristóteles. Vamos ao conteúdo. O conteúdo aqui nós vamos pegar da página 14 até a página 16. Tá? Então, podem pegar os marca-textos de vocês aí. A imagem que eu coloquei aqui inicial é o Teatro de Herodes. O Teatro de Herodes é um dos principais pontos de parada para quem visita a Acrópole, né, que é aquela parte mais alta da cidade de Atenas. Ele foi construído por Herodes no século II depois de Cristo, especificamente no ano de 161 depois de Cristo. Existem teatros mais antigos que o de Herodes, tá? Mas todos eles têm mais ou menos esse formato aqui. Tá? É um semicírculo com uma arena embaixo aqui. Né? De um lado, a gente tem onde os atores ficavam, no centro do palco, onde os atores vão representar. Tá? O teatro é construído de forma que todo o público, né, que fica aqui, de qualquer lugar que estivesse, tivesse acesso à encenação, conseguisse visualizar a encenação que ocorria no palco, que era localizado aqui no centro. O teatro era muito importante aqui, né? Lembrar que o conhecimento também poderia ser repassado através das peças teatrais. Então, é uma arena semicircular, tá? Onde o povo ficava aqui,
as classes mais abastadas tinham suas cadeiras até com nome, mas na parte mais baixa aqui, mais próximo ao palco que fica no centro. Tá? Temos, por exemplo, o Teatro de Dionísio, que foi construído no século V antes de Cristo. Tá? A arte, vamos começar por ela. A arte, na Grécia, ocupava um lugar de destaque na sociedade. Tá? E várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas, por meio de expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção, na simetria, e por isso suas obras de arte estavam norteadas por esse princípio, os princípios de simetria e proporção. Tá? Então, uma coisa ser proporcional. Então, por exemplo, ia fazer uma escultura, todo o corpo era proporcional. Tá? Então, uma forma de representar o belo. O teatro, tá, foi uma importante criação da Grécia Antiga. Os textos, na maioria das vezes, eram objeto de competições entre os escritores, os grandes escritores. E esses escritores, eles optavam por escrever ou uma tragédia ou uma comédia. A tragédia não tem nada a ver com acidentes, não. Tragédia era uma forma de drama, se caracterizava pela seriedade, relatos comoventes. O objetivo era sensibilizar o público. Então, tinha como função expressar os pensamentos humanos, demonstrar as relações entre os homens e os deuses. Então, sensibilizar o público de uma forma dramática. Tá? Normalmente, no teatro, participavam somente os homens, né? Mesmo quando os personagens eram femininos, eram os homens os atores. E eles usavam máscaras. E as máscaras com riso, com expressão de riso, eram usadas para trabalhar a comédia. E as que não tinham expressão de riso eram usadas para encenar as tragédias. Então, a tragédia é isso, tá? Uma forma de drama caracterizada pela seriedade. As comédias, elas vão mostrar de forma cômica, engraçada, né? Os políticos, os filósofos, os autores, os escritores procuravam, através das comédias, criticar, zombar dos políticos, dos artistas, dos filósofos. Tá? E dessa forma, eles procuravam despertar no homem, né, na plateia, o desenvolvimento de opiniões próprias, tá? Fazer com que eles refletissem sobre aquilo que estava sendo ensinado. Ao criticar, ao satirizar, ao dramatizar, eles buscavam despertar na plateia, provocar a reação da plateia e desenvolver em cada um que estava na plateia opiniões próprias. Tá? O espaço onde eram representadas as tragédias e as comédias, obviamente, o teatro. O teatro era ao ar livre, como já falei. No centro, de um lado, a orquestra. Do outro lado, o esquine, que é o palco onde os artistas ficavam. Em volta deles, né, desses lugares, as arquibancadas. Objetivo das peças encenadas. Por meio das apresentações teatrais, os gregos homenageavam seus deuses e representavam o seu dia a dia, o seu cotidiano. Acrescentei aqui do lado mais objetivos. Então, o objetivo das peças ensinadas: procuravam despertar a reação da plateia ao satirizar os políticos, por exemplo. Ou seja, ao criticar, ao zombar dos políticos, eles estavam procurando despertar a reação da plateia, tá? Então, além disso aqui, eles buscavam homenagear seus deuses e representavam o seu cotidiano. Então, se eu peço para vocês, qual era o objetivo das peças teatrais ensinadas? Homenagear seus deuses, representando o seu cotidiano, e despertar a reação da plateia ao satirizar ou criticar ou zombar dos políticos, por exemplo. Os artistas eram sempre homens, como eu já coloquei, mesmo quando havia personagens femininas. Durante a apresentação, os atores usavam calçados com solas mais altas, tá? Ficarem mais
aparecidos no centro do palco, roupas luxuosas e máscaras. Então, reparem que algumas máscaras aqui têm uma aparência mais séria, outras mais cômicas, tá? Então, isso era utilizado para encenar as comédias e as tragédias. Tá? Normalmente cobriam todo o rosto e algumas chegavam a ter pelos de verdade, cabelos, né, barba, né, de verdade, sem ser na máscara. Escultura. As esculturas gregas são até hoje admiradas. Elas representam o homem como centro do universo e buscam, em sua forma, representar não só os seres humanos em si, tá? Mas o movimento do corpo humano. Tá? A escultura normalmente era feita do homem, né? Ele era representado nu, e o artista procurava colocar, representar bem a sua musculatura, destacar a vitalidade e a harmonia do corpo. Então, quando eu falei em proporção e simetria, é isso aqui, né? O corpo todo proporcional, não existe um membro que tenha aparência que esteja desconjuntado, que não esteja pertencendo àquele corpo. Tá? Então, a escultura vai ser um importante elemento da cultura grega. Tá? A escultura valorizava a figura humana, especialmente o homem, né? E destacava no homem a vitalidade e a harmonia do corpo, que na maioria das vezes era retratado nu. Os principais escultores, os mais importantes foram Fídias, Miron, Praxíteles e Policleto, tá? Os principais escultores gregos. No campo da ciência, os gregos também vão ter uma atuação super importante. Os filósofos gregos geralmente se destacavam, tá? Assim como os outros membros da arquitetura, da escultura, etc. Tá? Aqui, eles vão elaborar os primeiros conceitos essenciais do pensamento científico. Eles vão lançar as bases para o desenvolvimento da medicina, da física, da química, da matemática, pois eles procuram dar explicações físicas, explicações naturais aos fenômenos da natureza. Eles descartam aquelas explicações que eram baseadas em teorias divinas, em mitos. Tá? Eles querem uma explicação lógica, uma explicação racional. Por isso que esses filósofos gregos questionavam tanto, né, tudo o que estava à sua frente. Então, quando eles descobriram a resposta para alguma coisa, imediatamente eles já tinham uma outra pergunta a ser feita e estavam sempre buscando respostas para suas perguntas. Tá? E sempre procurando responder através de explicações físicas, de explicações naturais, de explicações racionais, tá? E não através de caprichos divinos. Afirmava que por trás do caos do mundo natural havia princípios que ordenavam todas as coisas, que eram próprios de todas as coisas. Essa imagem aqui do lado é um busto, né, do século XVII, representando Hipócrates. Hipócrates foi um filósofo grego que viveu no século IV a.C. e é considerado o pai da medicina ocidental. Tanto é, crianças, que os médicos, até hoje, quando se formam, eles fazem o juramento de Hipócrates. Tá? Então, um homem que viveu no século IV a.C., os conselhos que ele dava é muito parecido com conselhos que os médicos hoje dão aos seus pacientes, do tipo praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, tudo isso para garantir a saúde mental e física do ser humano. Então, conselhos que são extremamente atuais, né, em pleno século XXI, que começou a ser dado por um homem que viveu no século IV a.C., Hipócrates, pai da medicina. Entenderam? Arquitetura. A arquitetura também tem um destaque fantástico na cultura da Grécia Antiga. A arquitetura, ela vai ter 3 estilos principais, tá? Que são o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Né? Desses 3 aqui, estilos, a distinção entre eles pode ser feita por suas colunas. Tá?
e pelo formato do capitel. O capitel é essa parte superior aqui da coluna, onde se apoia o resto da construção. Isso aqui fica a coluna, né? E aqui fica o capitel, essa parte superior. Então, a distinção é feita pelo formato da coluna e pelo capitel. O estilo dórico. O estilo dórico é caracterizado pela sobriedade das linhas aqui, extremamente belo, mas o capitel é cheio, é menos rebuscado, com menos detalhes, tá? Então, é um capitel mais sóbrio, tá? É o estilo dórico. O estilo jônico é formado por volutas. Essas volutas são essas espirais aqui, ó. Essas espirais são chamadas de volutas, tá? E elas formam o capitel aqui na coluna no estilo jônico. Tem uma coluna mais lisa e tem um capitel formado com espirais. O estilo coríntio. O estilo coríntio, ele é mais rebuscado, é mais ornamentado. O capitel é cheio de mais detalhes, tá? De todos esses estilos aqui, o estilo dórico foi utilizado para construir o Partenon. O Partenon, em Atenas, na Grécia, é um dos principais monumentos do período clássico. Foi construído em homenagem à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Essa outra imagem aqui, a gente só está mostrando novamente o formato do teatro, tá? Semicircular, construído de maneira que todo o público possa assistir de qualquer parte do teatro as peças que estão sendo encenadas aqui no centro, tá? E ele não nasceu como forma de representação, mas inicialmente lutas, né? Mas aqui é mais ou menos esse o estilo aqui do teatro. Aqui, exemplo do Partenon, cujas colunas são no estilo dórico. Essas linhas retas aqui, com um capitel mais sóbrio. É o templo de Atena, né, que fica em Atenas. Atena é a deusa grega, a deusa da sabedoria. Ficou claro aqui para vocês? Então, arquitetura. O estilo apresenta proporções equilibradas, linhas harmoniosas. Né? O mais importante templo construído foi o Partenon, tá? Que foi feito em mármore no estilo dórico. O Partenon foi construído em homenagem a quem? A deusa Atena. Atena era a deusa do quê? A deusa da sabedoria. Quem foi o principal deus, deus dos deuses? Foi Zeus. A arquitetura é caracterizada por 3 estilos. Quais são os 3 estilos da arquitetura grega? Estilo dórico, estilo jônico e estilo coríntio. Como que nós conseguimos fazer a distinção entre os estilos dórico, jônico e coríntio? Principalmente através do capitel, tá? Que é a parte superior das colunas, tá? Então, o capitel dórico, o capitel jônico e o capitel coríntio. Ficou claro para vocês? Revisão. Se liga aí, pessoal. Lá na página 3 de vocês, começa falando dos gênios ou comunidade gentílica. Se eu falar comunidade gentílica e falar gênios, estou falando da mesma coisa. As comunidades gentílicas eram formadas por um grande grupo familiar, que era descendente de um mesmo antepassado, que tinha um antepassado comum. Toda a família trabalhava no pastoreio dos animais e no cultivo de grãos. A terra era comunitária, ou seja, pertencia a todo o gênero, a todo o grupo familiar, a toda a comunidade. Todos os membros da família seguiam as orientações do pater. O pater normalmente era o pai ou o homem mais velho da família. Ele tinha o domínio, o controle, né, de toda a comunidade. Então, está aqui do lado. O pater era o homem mais velho da família, ele era o líder, o patriarca. Então, quando eu falo que uma sociedade é patriarcal, significa que ela é comandada pelo
patriarca, ou seja, pelo pai ou o homem mais velho da família. Então, o patriarca, ele tratava das questões religiosas, judiciárias, administrativas. Então, ou seja, ele administrava toda a comunidade, ele administrava os gênos, a comunidade gentílica. Os membros dos gênios fabricavam produtos artesanais. Esses produtos artesanais aí vão desde armas, ferramentas, equipamentos agrícolas, vasos, copos, peças de cerâmica, tá? Então, eles são produtos utilizados por todos os membros dos gênios no dia a dia, tá? Raramente vendiam ou trocavam apenas quando tinham excedentes, quando estava produzindo em sobra. Claro? A moeda. A moeda, ela vai substituir a antiga economia baseada no sistema de trocas. O sistema de trocas nós chamamos de escambo, e isso vai facilitar o comércio e suas transações. Quando surge a moeda, vai fortalecer o espírito cívico dos cidadãos. Por quê? Porque nas moedas vinham cunhados os símbolos de cada cidade e estado. Então, eles vão se ligar a seus símbolos, a sua história, tá? Através da representação feitas nas moedas. O uso das moedas vai provocar grandes mudanças. Muitos comerciantes e artesãos vão se enriquecer, eles vão passar a competir com a aristocracia rural, muitos comerciantes e artesãos vão ficar numa situação econômica superior à aristocracia, então está colocando aqui, sendo que alguns chegaram a ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes, ou seja, muitos aristocratas economicamente ficaram em situação inferior aos comerciantes. Os conflitos e as rivalidades entre as cidades e estados vão ficar mais acentuadas, então são as disputas econômicas. Vocês encontram isso na página 5. As atividades desenvolvidas pelos cidadãos em Atenas e Esparta. Tá? Atenas valorizava a atuação política, considerava que as atividades manuais eram inferiores à atividade política. Tá? Então, os cidadãos se dedicavam mais à atividade política. As atividades manuais eram colocadas em segundo plano. Tá? Esparta valorizava a vida militar, a guerra. Os espartanos, na vida espartana, as mulheres elas têm uma maior liberdade. Elas vão praticar atividades físicas e também vão cuidar dos negócios, já que seus homens estão quase que o tempo todo envolvidos em guerras, envolvidos nas questões militares. As mulheres em Atenas já é diferente. Elas vão cuidar do lar, da vida doméstica, mesmo as mais ricas, as que tinham escravas para trabalharem para elas, mas elas vão se dedicar a organizar a vida doméstica. Elas são preparadas para o casamento. Então, os escravizados e os trabalhadores livres. Eu coloquei trabalhadores livres aqui com um símbolo de TL, só para completar. Quem que atuava como camponeses ou pequenos artesãos? Os trabalhadores livres. Quem eram vistos como instrumentos de trabalho, considerados propriedade pública, e muitos trabalhavam inclusive para o Estado como pedreiro, escrivães e contadores? São os escravizados. A Grécia foi uma sociedade escravista no período clássico, uma vez que os escravizados eram utilizados nas mais diferentes formas de trabalho nas diversas cidades gregas do período. Alguns aspectos da vida das pessoas nas cidades e estados. Então, depois que nós saímos da condição de gêneros e fomos para cidades e estados, algumas coisas mudaram. As mulheres escravizadas, elas continuavam, e outras permaneceram, né? As mulheres escravizadas cozinhavam, teciam, costuravam, e muitas vendiam aquilo que elas produziam e repassavam o dinheiro para seus proprietários. Os homens escravizados trabalhavam na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas, construindo embarcações, nas obras públicas, etc. Tá? Os periecos. Os periecos, a descrição deles está lá na página 59. O que é um perieco? Os periecos são grupos formados por camponeses livres,
proprietários de terras, comerciantes, tá? Artesãos, navegadores. Os periecos aqui são esse povo em Esparta, tá? Periecos é um grupo espartano. Metecos é um grupo ateniense, tá? Então, retornando aqui, periecos são camponeses livres, proprietários de terras, comerciantes em Esparta. Eles deveriam prestar serviço militar, mas não podiam se casar com mulheres espartanas. Eles não eram cidadãos espartanos. Os cidadãos espartanos são chamados de espartanos ou esparciatas. Os periecos não são cidadãos, então não podiam casar com mulheres espartanas, nem adquirir terras. Também não tinham direitos políticos, mas podiam prestar serviço militar. Claro? Isso em Esparta. Os metecos. Os metecos, vocês encontram a descrição de quem são os metecos na página 57, tá? Do capítulo anterior, do livro 1. Os metecos são homens livres que atuavam como comerciantes, como artesãos, são estrangeiros também, tá? Eles deveriam pagar impostos, prestar serviço militar quando fosse necessário. Na Atenas, as pessoas se dedicavam mais à política, então o serviço militar aqui era em menor quantidade do que em Esparta. Os metecos não podiam adquirir terras nem se casar com mulheres atenienses. Então, periecos são de Esparta, metecos são de Atenas. Quais os pontos comuns entre periecos e metecos? Ambos são homens livres que atuavam como comerciantes, como artesãos, tá? Comerciantes, artesãos. Ambos não podiam se casar com mulheres da cidade. No caso, os periecos não podiam casar com mulher espartana e os metecos não podiam se casar com mulher ateniense. Ambos não podiam adquirir terras, tá? Nem os periecos em Esparta, nem os metecos em Atenas. Ficou claro para vocês? Pessoas pobres em Atenas. Como que elas viviam? Depois que se formaram as cidades e estados, essas pessoas pobres eram pessoas livres, elas ganharam o direito de participar das assembleias com leis criadas por governantes como Clístenes e Péricles. Os homens ricos, gente, continuaram mais poderosos, tá? Os homens ricos em Atenas, os cidadãos ricos continuavam detendo maiores privilégios. Os cidadãos pobres vão ganhar o direito de participar das assembleias, tá? Os ricos vão continuar com maiores privilégios. Ficou claro para vocês? Acredito que esses itens da revisão ajudará vocês a resolver as atividades aqui, especialmente das páginas 17 a 19. Então, para a próxima aula, tá? Vocês devem elaborar as atividades das páginas 17 a 19 e de 42 a 44. Vou corrigir na próxima aula, tá? Até lá. Beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Sexta-feira é feriado, então não deixem acumular para o feriado nem para o fim de semana. São muitas as atividades, eu sei, mas a gente precisa fechar esse capítulo para encerrar esse ciclo aqui, tá? Beijos, tchau.